Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Andressa e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero fazer uma homenagem ao nosso país pela independência do Brasil, que completa hoje 199 anos. Sim, 7 de setembro, 199 anos de independência do Brasil. E também eu quero fazer uma homenagem à Dona Maria Leopoldina, a nossa imperatriz do Brasil, que foi quem assinou a Declaração de Independência do nosso país. Eu já estou aqui, paramentada nas cores da nossa bandeira, o verde aqui na minha xuxinha, o amarelo e o azul para homenagear o nosso país. Carolina Josefa Leopoldina Habsburgo nasceu em 22 de janeiro de 1797, em uma família nobre, poderosa da Europa, na Áustria. Filho do imperador Francisco I da Áustria e de Maria Carolina. Foi cunhada também de Napoleão Bonaparte, este casou com sua irmã mais velha, Maria Luísa. Ainda na infância, Leopoldina recebeu educação ampla, diversificada, cultural, política, e a educação era baseada no que o seu avô, o imperador Leopoldo II, falava, que as crianças deveriam, desde cedo, a serem inspiradas a terem qualidades elevadas, como humanidade, compaixão com o povo. Pregava também a igualdade entre os homens, tratando todos com cortesia, a necessidade também de praticar a caridade. Leopoldina ficou órfã de mãe aos 10 anos. Seu pai, logo depois, casou-se com sua prima Maria Luísa, que foi responsável pela formação intelectual de Leopoldina, despertando o interesse por literatura, música. A educação, como era bem eclética, continha matérias como latim, alemão, italiano, aritmética, matemática, geografia, várias matérias, e ali por volta de 1816 ela começou a aprender português por conta das negociações com Portugal. Os casamentos reais naquela época funcionavam como ato político, como aliança entre países, e também era firmado por meio de contrato. E assim casaram-se Leopoldina e Pedro de Alcântara. Este era herdeiro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, formando ali uma aliança entre Portugal e Áustria. Leopoldina só passou a assinar Maria depois do casamento. O contrato de casamento foi firmado em Viena na data de 29 de novembro de 1816. A cerimônia do casamento foi realizada no dia 13 de maio de 1817, por procuração. Estava presente ali, representando Pedro, o tio de Leopoldina, o arquiduque Carlos da Áustria. Maria Leopoldina e Pedro de Alcântara só receberam uma bênção nupcial quando ela chegou aqui no país, quando ela desembarcou aqui no país em 6 de novembro de 1817. Eles se conheceram 5 meses após o contrato firmado, quando Leopoldina desembarcou no Rio de Janeiro. Então ela partiu de Viena, passando ali pela Itália, por Florença e Livorno, para embarcar na esquadra de navios portuguesas que ali estavam. Em 5 de novembro de 1817, Leopoldina desembarca no Rio de Janeiro, no Brasil, onde ali ela conhece o Pedro, a sua família real e a corte. Com o passar do tempo ali, em 1820, com a Revolução Liberal do Porto, em Portugal, o rei Dom Pedro VI, ele é intimado, pela corte, pelas pessoas ali de Portugal, a voltar para Portugal para apaziguar ali os conflitos políticos que ali existiam, deixando Dom Pedro I como príncipe regente com amplos poderes. A princípio, Dom Pedro I teve uma enorme dificuldade para apaziguar os ânimos políticos que aconteciam aqui no nosso país. E com o passar do tempo, Leopoldina se via cada vez mais dentro dos assuntos políticos daquela época, mostrando-se a favor da independência do Brasil de Portugal. Isso levou ela a ser amada e querida pelo povo. Em 13 de agosto de 1822, Dom Pedro I viaja para São Paulo a fim de apaziguar os conflitos políticos que ali existiam,
porque eles estavam com medo de São Paulo ali virar uma província separada de todo o resto do Brasil. E ele, então, nomeia Leopoldina como chefe de Estado, princesa regente interina do Brasil, com amplos poderes para governar o nosso país. Nesse tempo em que ela ficou como regente, princesa regente e chefe de Estado, ela recebeu notícias de Portugal, que estava preparando uma ação contra o Brasil, e rapidamente, aconselhada por José Bonifácio de Andrada e usando seus poderes de chefe interina do governo, reuniu-se com o Conselho de Estado em 2 de setembro de 1822 e assina o Decreto de Independência, declarando assim Brasil separado de Portugal. Ela enviou rapidamente uma carta a Dom Pedro I, juntamente com carta de José Bonifácio ali, para que Pedro proclamasse a independência do Brasil. A carta chega em 7 de setembro de 1822 e Dom Pedro I proclama a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Em 1º de dezembro de 1822, o Brasil ele era o único país imperial das Américas. Como Dom Pedro foi proclamado imperador, Maria Leopoldina torna-se imperatriz do Brasil, a primeira imperatriz do Brasil e também a primeira imperatriz do Novo Mundo. Maria Leopoldina morreu em 11 de dezembro de 1826 no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro. Apesar de Leopoldina ser tratada como uma mulher melancólica e humilhada por conta dos casos amorosos de Dom Pedro I, ela foi sim resiliente, demonstrando coragem e força em prol da independência do nosso país. Então hoje fica aqui a minha homenagem a essa mulher maravilhosa, que foi a primeira mulher a governar o nosso país, mesmo que fosse ali por um curto período de tempo. Ela foi uma mulher que demonstrou muita coragem e força em prol do nosso país. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!